Boa noite a todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. A quem esse vídeo alcançar, não é? Eu venho aqui compartilhar com todos algo interessantíssimo, a qual me chamou profunda atenção, a qual eu me deleitando aqui na leitura, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, uma carta riquíssima, uma carta cheia de declarações, não é, da parte de Deus para a sua igreja, uma carta a qual, assim como a partir do capítulo 2, Paulo inicia uma oração, né, pedindo o espírito de discernimento e de sabedoria. E assim eu procuro fazer para ter uma compreensão, para ter uma visão correta dos escritos que estão aqui. E dentro de todo esse contexto, né, e é uma carta que eu tenho uma profunda paixão, profundo amor, né? Eu me pego em Efésios capítulo 1 e o verso 4, mas eu olhando aqui, eu tenho que ler o verso 3, porque ele já inicia a carta dizendo, né, bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, meus irmãos, queridos, amados, não tem por que nos maltratar tanto com os sufocos que esse mundo nos impõe, não é? Com tanta ansiedade por conta das diversidades que nos deparamos, porque o Senhor já nos revela que somos abençoados com toda sorte de bênção. Isso é maravilhoso. Mas o verso 4, ao qual eu quero chamar a atenção de vocês, ele nos diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Essas palavras são extremamente poderosas, valiosíssimas. Porque as sagradas letras, elas já nos apontam para uma palavra que nos leva ao tempo. Se é que eu posso chamar de tempo. Porque Deus não age dentro de um tempo. Ele nos leva a um momento antes da criação de todas as coisas. Ele nos leva a um tempo onde só havia a santidade do Deus maravilhoso. E é fora do nosso tempo, nesse momento da eternidade, o Senhor está dizendo que Ele nos escolheu antes que tudo isso existisse. Antes que as preocupações, antes que o dinheiro, antes que as contas, antes que as diversidades, as drogas, as tentações, antes de todas as coisas, Ele já nos tinha escolhido para sermos santos e irrepreensíveis. Isso é maravilhoso. Isso é algo valiosíssimo. Antes da existência. Eu fico boquiaberto. No verso 12 do mesmo capítulo, ele continua dizendo: ele diz que nos chamou, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, ou seja, nós gentios, o povo judeu foi escolhido, é a menina dos olhos do Senhor, mas ele primeiro para nós. Romanos 11 vai dizer que por conta que nós primeiro provocaremos ciúme no povo que o rejeitou, segundo o evangelho que escreveram João 1 e 12. Então nós provocaremos ciúme naquele povo. Mas aqui nesse momento, nós primeiros que cremos em Cristo, que esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória.
Então aqui ele explica por que que ele nos chamou, nos escolheu antes da criação de tudo, porque existiria uma adoração perpétua ao nome dele, a quem ele é, à divindade dele, ao caráter dele. E é em nós esse louvor, essa adoração que sobe ao trono dos céus. Entretanto, isso me leva a pensar que antes da existência já havia um sentimento para conosco. E é esse sentimento valiosíssimo no coração de Deus que nos chama a existir, que nos chamou a existir. O Criador, diante da sua própria santidade, inicia o processo de criação. E ele cria todas as coisas. E é lindo Gênesis 1, quando ele começa a chamar a existência a luz. Separa a luz de trevas, ele chama as águas e que separe as águas. Ele chama a relva e isso é tudo maravilhoso. Mas vai ter um momento que vai ter algo que é muito mais maravilhoso do que as maravilhas já citadas. Ele diz que tudo foi bom, mas a criação do homem foi muito bom. Então, esse amor manifesto agora, não é em Gênesis, ele chama o homem a uma adoração. E depois de tudo ser criado, ele cria ainda, ele separa ainda um lugar para essa adoração, aonde haverá essa adoração. Ele dá o nome a esse lugar. Esse lugar é o Éden, o lugar onde o próprio as Escrituras diz que na viração de cada dia o Senhor desce